exclusivo para quem está sempre mudando para melhor. HSBC oferece Jornal Nacional. O Banco Central aumenta a taxa básica de juros. 0,25 ponto percentual. E os nossos repórteres explicam o que isso significa para os brasileiros. A ONU critica os países ricos por não combaterem a pobreza mundial. E elogia políticas sociais do Brasil nos últimos 10 anos. Senadores aprovam regras para o plantio de transgênicos. E para pesquisas com célula-tronco. O trauma depois do massacre. Crianças recomeçam as aulas nas escolas da cidade de Beslan. O governo russo rejeita críticas às reformas anunciadas pelo presidente Putin. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia para 16,25% ao ano e sem indicar a tendência para a próxima reunião no mês que vem. Vamos ao vivo a Brasília. Boa noite, Zileide Silva. Boa noite. A decisão foi por 5 votos a 3. Quem perdeu queria aumentar os juros para 16,5%. 3 votos vencidos. O Banco Central explica que inicia agora um processo moderado de ajuste da taxa básica de juros para impedir que a inflação prejudique o crescimento sustentado da economia. Acabou a TPC. TPC? TPC. Tensão pré-Copom. É porque é algo que reflete diretamente no bolso das pessoas. Mexe com a vida da gente no dia a dia. O presidente Lula conhece bem essa preocupação. Ontem preferiu brincar com toda a expectativa criada no mercado financeiro. Mas tem sido assim. Apesar dos juros estáveis em 16% desde abril, a tensão continua sempre que o Conselho de Política Monetária se reúne. Todos os meses. A reunião é aqui no Banco Central. O presidente e 7 diretores do banco decidem o que fazer com a taxa básica de juros da economia. A taxa que serve de parâmetro para os bancos, financeiras, para quem empresta dinheiro no país. E essa taxa básica, a chamada Selic, é um dos meios que o governo tem para controlar a inflação, que está subindo. O governo tem uma meta: fechar o ano com uma inflação de no máximo 8%. O índice calculado pelo IBGE já está em 7,18%. E aí é a lei da oferta e da procura que está preocupando. Dona Joana quer uma geladeira nova. Se ela e outros consumidores decidirem comprar ao mesmo tempo e a indústria não der conta de produzir, vai faltar geladeira, os preços vão aumentar e a inflação também. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros do mercado, os bancos e financeiras tendem também a aumentar essas taxas, principalmente na área de empréstimos e financiamentos. Com isso, acaba desestimulando as pessoas que querem consumir, bem como as empresas. E aí a inflação tende a cair. No Paraná, ainda sem saber da decisão do Copom, o ministro Antônio Palocci disse que a política econômica não agrada sempre. A política econômica não é feita para apenas se preocupar em dar boas notícias. Ela é feita para fazer o que é preciso ser feito para, no longo prazo, o país ter boas notícias. A Confederação Nacional das Indústrias criticou a decisão do Banco Central de subir a taxa de juros. Para a CNI, a medida foi equivocada e prejudica a produção. A Central Única dos Trabalhadores considera inaceitável a decisão do Copom. Para a CUT, elevar a taxa de juros é botar em risco a continuidade do crescimento econômico do Brasil. O mercado financeiro operou hoje à espera da decisão do Copom. A Bolsa de São Paulo fechou em alta e o dólar em baixa, cotado a R$ 2,902. O IBGE divulgou hoje novos dados sobre o desempenho da indústria brasileira. Nos 7 primeiros meses do ano, a produção industrial cresceu em média 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve crescimento em todas as regiões pesquisadas. Os melhores resultados foram registrados no Amazonas e em São Paulo. O Fundo de Populações da ONU criticou hoje a falta de apoio dos países ricos no combate à pobreza mundial. O relatório elogiou a política social do Brasil nos últimos 10 anos, mas criticou o acesso aos serviços de saúde. Depois das aulas, a garotada de uma escola pública da periferia de Brasília dança, faz esportes, discute assuntos importantes, como os cuidados para evitar a AIDS. Assim, todo mundo já sabe, eu acho que não é essa noção que geralmente se tem, que quem tem preservativo vai ter que usar.
significa que vocês têm. Eu acho que essa é a questão básica. O relatório alerta que metade dos novos casos de AIDS no mundo é de jovens com idade entre 15 e 24 anos. E que as mulheres ainda não conseguem ter direitos assegurados nos países em desenvolvimento. 529 mil morrem a cada ano por complicações na gestação ou no parto. Dos 151 países pesquisados, 91 adotaram leis para proteger direitos das mulheres. Mas apenas 21 aplicam essas leis, entre eles o Brasil. Nas ações de combate à pobreza, países ricos como os Estados Unidos foram criticados por não cumprir o compromisso de doar 6 bilhões de dólares por ano a programas sociais e de saúde. O Brasil recebeu mais elogios do que críticas. O relatório mostra que no Brasil as mulheres têm mais acesso a métodos de planejamento familiar. O país está investindo mais em educação e saúde. A crítica é que as melhorias não atingem todos. Pré-natal, atenção ao parto, atenção obstétrica de base com todos os elementos para lidar com as complicações do parto e também uma orientação para as mulheres e para os homens e para os adolescentes que seja acessível a todos. Daqui a pouco, senadores aprovam regras para transgênicos e pesquisas com célula-tronco. Um projeto provoca revolta entre profissionais da saúde. O Banco do Brasil apresenta Banco Popular do Brasil. Chegou o banco de todo brasileiro, todo mundo vai ter conta, até quem tem pouco dinheiro. Um banco simples como você nunca viu. Chegou o Banco Popular do Brasil. Pra todo mundo existe, pra você e pra mim. O Banco Popular do Brasil é assim, pra todo mundo existe, pra você e pra mim. O Banco Popular do Brasil é assim. Simples pra você e pra mim. Simples pra você e pra mim. Pra abrir a sua conta, basta o RG na mão. Crédito fácil, sem complicação, pra todo mundo existe, pra você e pra mim. O Banco Popular do Brasil é assim, pra todo mundo existe, pra você e pra mim. O Banco Popular do Brasil é assim. O Banco Popular do Brasil é assim. Banco Popular do Brasil. Agora você tem banco. Banco do Brasil, o tempo todo com você. De repente, eu perdi a força de um lado do corpo. De repente, perdi o equilíbrio. Coisa boba, né? Comecei a falar enrolado e nem percebi. Mas minha filha, ela sabia reconhecer um derrame. O importante é reconhecer o AVC. É um derrame, como a gente diz. Ah, eu levei ele logo pra lá. Ainda bem que nós fomos logo pra lá. Minutos contam. E lá tem neurologista 24 horas. Hospital Israelita Albert Einstein. Carga pesada. Uma misteriosa cigana traz uma estranha mensagem. Eu vou morrer, Pedro. Era isso que ela estava querendo dizer, eu vou morrer. E essa profecia de arrepiar vai acabar com o sossego de Pino. Ô, Pino, para com isso. Eu não acredito nessas coisas. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, você vai curtir as emoções do último episódio da temporada de Carga Pesada. O Congresso Nacional aprovou ontem à noite um reajuste linear de 10% para os militares da ativa e da reserva. Pelo projeto aprovado por deputados e senadores, o reajuste é retroativo a 1º de setembro. Um relatório parcial do Ministério da Educação mostra o desempenho dos estudantes da 4ª série no ensino de língua portuguesa. As escolas municipais apresentaram o pior desempenho. 22,8% dos alunos com aproveitamento muito crítico não desenvolveram habilidades mínimas de leitura para o ensino de 4ª série. Entre as escolas particulares, essa avaliação atingiu 2,7% dos alunos. A região Nordeste tem o maior índice de alunos em estágio muito crítico, 29,3%. O menor índice é da região Sul, com 11,6%. A região com o maior índice de aproveitamento considerado adequado é a Sudeste, com 7,7% dos alunos. Profissionais e estudantes da área de saúde protestaram hoje contra um projeto dos médicos que estabelece as atribuições da profissão. Participaram 12 categorias entre psicólogos, enfermeiros e fonoaudiólogos. Os manifestantes se vestiram de preto em Vitória. Protestos como este se repetiram em várias capitais. No Recife, uma passeata parou o trânsito numa das principais avenidas da cidade. Em Brasília, o protesto foi em frente ao Congresso. O projeto está